Todas as manhãs, o ex-agente das Forças Especiais Roy Palmer começa às 7 horas com o inevitável atentado contra sua vida. Todas as vezes seu apartamento é atacado e não há nada que ele possa fazer, pois está preso em um loop temporal. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, ele levava uma vida comum e era feliz com sua amada Gemma. Depois de muitas tentativas de viver o mesmo dia, Roy descobriu os horários e os locais de cada um dos assassinos e aprendeu a combatê-los. Seu dia seguia o mesmo cenário, mas com pequenas variações. Primeiro, eles tentavam matá-lo durante toda a manhã e, depois, se ele conseguisse sobreviver, ia a um bar e se embriagava com álcool. Apesar de seus esforços, os assassinos sempre o encontram, e ele nunca consegue viver mais do que 12 horas e 47 minutos. Mas ele não entende quem o quer morto e por que o único amor de sua vida, Gemma, sabe as respostas para essas perguntas. Um dia, Roy liga para o superior dela, o coronel Clive Winter, e descobre que Gemma está morta. Mas quem é o culpado e como continua sendo um mistério para ele? Desejando desvendar esse emaranhado de eventos, Roy relembra os acontecimentos de ontem, que precederam sua queda na armadilha do tempo. Tudo começou quando Roy chegou ao local de trabalho de Gemma para entregar seu currículo, na esperança de conseguir um emprego. Quando viu o enorme equipamento atrás das costas de Gemma, ele exigiu uma explicação. Gemma respondeu que se tratava de um projeto secreto de 5 anos capaz de mudar as leis do tempo e do espaço e até mesmo destruir o planeta. Roy não sabia que o coronel Winter estava ouvindo a conversa deles, então continuou a dizer o que pensava. A conversa deles é interrompida por Brad, o chefe de segurança, que pede a Gemma que vá até seu chefe imediatamente. O comportamento de Gemma muda radicalmente. Ela puxa um pedaço de cabelo da cabeça de Roy e pergunta sobre o presente que ele receberia em seu aniversário. Quando os guardas vêm buscá-la, Gemma consegue sussurrar uma palavra para Roy: Osiris. Roy não sabia que Winter havia ordenado seu assassinato, e Gemma conversa com ele sobre o assunto de pessoas de fora no laboratório. Roy passa a noite com uma dentista bonita, de quem ele tirou um dente no dia anterior. De repente, a diversão é interrompida por uma ligação de Gemma. Ela o informa que tomou medidas extremas e que precisará da ajuda dele. Mas Roy estava bêbado e se esqueceu de ligar de volta. Ele não percebeu o quanto isso era importante e nunca mais ouvirá a voz dela. No 141º dia de sua prisão, Roy se lembra do presente de aniversário de Gemma e decide abri-lo. O livro é Ancient Egypt Myths About Isis and Osiris. O livro é o Ancient Egyptian Myths About Isis and Osiris, mitos egípcios antigos sobre Isis e Osíris. O homem está com tanta pressa para lê-lo que é vítima de assassinos várias vezes. Somente no 144º dia ele consegue se familiarizar com o conteúdo do livro. O mito fala de Isis e seu marido Osíris, o intercessor dos mortos. Isso poderia ser uma pista, mas Roy ainda não entende o significado do presente. Em vez disso, ele encontra acidentalmente seu filho Joey, que está faltando à escola. O garotinho não sabe que ficou sem mãe, e Roy decide estabelecer um relacionamento com o filho. Ele fica em dúvida se deve contar a Joe sobre a morte de sua mãe, mas acidentalmente olha para o relógio e percebe que viveu 3 minutos a mais do que o normal. Roy percebe que está usando um rastreador e, por isso, os assassinos sempre o encontram. Roy começa a procurar o sinalizador e descobre que ele está escondido em um de seus dentes. Ele não consegue se livrar do sinalizador a tempo, mas agora sabe o que fazer. Inspirado, Roy descobre que a ideia de instalar o sinalizador pertenceu a Brad, o chefe de segurança. Usando o sinalizador que encontra, ele desarma todos os assassinos. Aos poucos, Roy percebe que Gemma o colocou no circuito de propósito, mas não há como trazê-la de volta. Ele não tem escolha a não ser se vingar. Roy se infiltra nas instalações, onde encontra o coronel Winter e seus homens. Ele morre várias vezes, mas acaba chegando até Winter e descobre que ele planeja usar a instalação do cetro de Osíris para reescrever a história. Roy percebe que ele é Osíris e Gemma o coloca no sistema para deter Winter. Roy treina com a campeã de esgrima de Ife e finalmente a derrota e depois a Brad. No confronto final com Winter,
Roy admite que Gemma o colocou no sistema para deter o ditador louco. Vinter avisa que a reação prolongada do Sceptre destruirá o planeta. Ao perceber isso, Roy decide salvar Gemma e consegue chegar até ela a tempo. Ela explica que é impossível parar o Sceptre, mas ele pode ser reiniciado, e somente Roy, como parte do sistema, pode fazer isso. O final do filme é deixado em aberto. Roy entra na instalação e o espectador fica sem saber se ele conseguirá salvar o mundo.